Já estamos com vocês, com os concurseiros. Disseu Mineto, Andrezan está a caminho, Zé Moreira, Carlos Henrique, concurseiro, Isso. Robson. Mineiro. Mineiro. Professor Rodrigo Schaefer. Eu faço a proposta. Vai lá. A gente tem desenvolvido aqui comentários sobre o nosso edital. Então, já esteve aqui o Marcelo, o Andrezan comentou a gramática, o Marcelo comentou a redação, não é? O Aita comentou direito do trabalho e processo do trabalho, o Rodrigo comentou informática, certo? O Yuri Schneider comentou o administrativo, aquelas duas leis, a lei de propriedade administrativa e a outra lei. Eu convidei também a Clarice, que vai vir num próximo programa, possivelmente, e o Zé, para comentar o raciocínio lógico que está no nosso edital. Então, eu proponho o seguinte, começar por isso, claro, pode ser? Mesmo esquema de sempre. Zé, vai lá, Zé. edital da nossa região. Muito bem. Tremei. Um alô a todos. O edital, em relação ao anterior, teve uma pequena modificação, saiu a parte de funções e entrou, para o técnico, entrou chamado raciocínio lógico. E para a parte de analista saiu bem mais, porque entrava geometria, não sei para quê, né, tijolos, áreas, volumes, saiu aquilo tudo, e entrou essa mesma partezinha. O aluno, claro que muitos mais neófitos, digamos, dirão, né, o raciocínio lógico é tudo a mesma coisa. Mas o próprio raciocínio lógico ele se divide em 3 pilares. Tem uma parte que exige teoria, e que por mais lógica que seja a mente do aluno, se ele não estudou aquela teoria, ele não consegue fazer a prova. Que é mais ou menos a lógica quase que serve para a computação. Então, é lógica... É do tempo da computação. Do Fortran. Nossa! Bom. Mas não computação por cordas, não. Tá. E aí, então, essa parte exige teoria. Tem uma outra parte que o aluno nem precisaria assistir a aula, mas que se ele for à aula, ele vai ter então na aula ele vai ter técnicas especiais, porque se tem essa técnica é mais rápido. Por mais que ele tenha lógica, que naturalmente ele não precisaria assistir a aula, mas ele conseguiria resolver. Que problemas são esses? Aqueles de verdade, mentiras, culpados, ou de qualquer de correlação, o carro vermelho do advogado que mora em... Coquetel, então. Exatamente, revistinha coquetel, exatamente. Ali tem algumas técnicas que é muito melhor do que tu fazer na base da improvisação. Sim, dá para fazer, só que perde meia exatamente, período da prova para fazer. E tem um outro tipo na praia, que aí é treino. Porque é aquele tipo de lógica sequencial, qual é o próximo número, figurinhas, dominós, tudo aquilo, né? Esse aí é treino. Bom, isso para esclarecer o que tem de raciocínio lógico. A FCC tem um edital que ela diz claramente conectivos, proposições simples, compostas, condicional, bicondicional, tautologia, contradição, contingente, não sei o quê. Esse não diz isso. Aí o aluno diz, então não cai. 99% de chance que não caia isso. Mas por quê? Porque a FCC tem um edital que quando eles querem que o predomínio seja isso, diz no edital. Então o aluno fica ali. Tá? E aí esse problema pareceria que fosse envolver só técnicas e problemas de treinamento. Que é aquele que quanto mais vagal tu for, mais tu vai ficando bom, né? E que, na verdade, o aluno tem que ir fazendo, até que vai caindo as fichas, porque ele, então um dia eles relacionaram letras com número, outro dia eles relacionaram os equidistâncias extremos, 1 mais 16 dá 17, 10 mais 5 dá 17 também, eles vêm chegando, uma série de joguinhos ali que só vendo mesmo, né? Bom, então, analisando a FCC, 99% vai ser treino e técnica, né? Mas quando eles querem, eles fazem cair qualquer coisa, porque o edital ele é vago, então não permite. Então o de Manaus agora de 2015 que eu separei, né, caiu, por exemplo, eu tive que fazer para poder rápido, até com PIP, até com progressão aritmética,
vamos supor. E aí terminava numa percentagem que nem dizia percentagem, porque o de Manaus foi só a última parte. Relações arbitrárias entre pessoas, objetos, raciocínio sequencial, espacial, não sei o que. Bom, terminou com uma percentagem. E tu vai reclamar? Não. Mas por sorte o nosso já diz que tem que estudar percentagem mesmo. Né? E então o aluno poderá, digamos, em termos de raciocínio lógico, é a novidade, mas não do edital. Né? Então, aqui, nesse primeiro momento, eu foquei nesse tal de raciocínio lógico. Ele exige treino. Quanto mais tempo tiver para treinar, e tem que ser em dose homeopática. Vai fazendo no ônibus, vai fazendo no metrô, vai fazendo... E aí, o aluno, ele, na medida que ele vai conhecendo a maneira como cai na prova, ele vai como que se familiarizando e tendo, assim, uma resposta mais rápida na hora da prova. Mas pode cair questões inéditas também, que aí ele vai depender de insight. Eu, particularmente, acho um pouco injusto e te digo por que eu acho injusto. Porque eu mesmo, se eu pego uma questão que faz 2 anos que eu não faço, que eu já fiz muitas vezes a questão, se aquele dia das muitas questões que existem, eu não olhar para o lado certo, eu fico igual 10, 15 minutos, porque depende de eu olhar para o lado certo, sabe? Mas a minha opinião não vale nada. Né? Não vale nada. Então, o aluno, nesse sentido, eu diria assim, na prova do nosso edital, faça as de matemática mesmo. Porque matemática, por exemplo, divisão proporcional, a gente ensina e vai estar dentro daquilo que caiu na aula. Percentagem, vai estar dentro do que caiu na aula. Regra de 3, vai estar dentro do que caiu na aula. Pegou essa aí, não fez em 15 segundos, deixa e vai para o fim da prova. Vai fazendo direito, vai fazendo todas as demais. Chegou no fim da prova, com o tempo que resta, então ele tenta fazer. Administra daí, né? Claro, administra. Vai fazer tipo um rally, não um desespero. Então, eu diria que, grosseiramente, com certeza, mais de 60% ele vai conseguir fazer, porque é matemática, e a matemática, aí, se ele estudou, ele faz, né? Supondo que leia com atenção anunciada e tal. E essas duas questõezinhas tem que ir treinando. Se vier a inspiração, ele fará. Se não vier, não é para se desesperar. É melhor ele acertar as outras matérias, porque se fosse todas essa matéria, tudo bem. Mas como não é 100% essa matéria, vai ser o quê? 20%, 10%, 15%? Claro. Então aí ele deixa numa margem. E não adianta ele dizer, não faço a minha matéria. É uma matéria que eles vão ter que conviver. Não sei se os guris que já são concurseiros, se... Eu acho o raciocínio lógico, para mim, pelo menos, eu acho melhor que a matemática. Eu prefiro, por essa questão do treino que o professor falou. As provas que eu fiz, eu não cheguei a fazer esse ano, né? Eu fiz algumas provas estaduais no passado e verifiquei essa questão do treino, né? De treinar exercícios. Eu acho que se cobre, né? Eu prefiro porque, eu não sei, existem projeções de quantas questões caem nessa parte na prova. E eu não sei se são 5, quantas questões são, mas talvez tenha alguma coisa de raciocínio lógico que a pessoa tenha uma possibilidade maior de garantir alguns pontos ali, né? E talvez tenha mais dificuldade na matemática para aqueles que não têm facilidade, né? Se não fizeram CETEC. Como? Se não fizeram CETEC. Bom, professor. Eu acho que eu vejo dessa forma, entendeu? Eu acho que talvez até essa média caia um pouco, né? Desse último que teve agora, 33, porque tem diversas matérias, né? Mais fragmentado, né? A prova, como ela vai ser construída nessa daqui, né? Eu vejo dessa forma, né? Eu até aproveito para fazer uma pergunta para o mestre. Eu acompanho em aula que sempre para matemática o senhor sempre indica livros de 6ª e 7ª série. Claro, além de todas as questões de concurso. E para o raciocínio lógico, tem alguma outra indicação fora as questões de concurso? Bom, a revistinha Coquetel já caiu mesmo, né? Já caiu. Mas ali não. Aí a fonte é a própria, as provas da FCC. Aí ela é bem rica nisso. É bem e o grau de dificuldades, né? Em comparação com outras bancas? Não, eu considero aquilo ali um psicotécnico. Eu não considero, considero psicotécnico. Então, às vezes vem provas muito fáceis. E às vezes é difícil. Aí que tá, eu acho que depende do candidato, porque o cara olha um quadrado, outro quadrado, e tem gente que olha assim, tem aquele tirocínio, vai. E o outro fica 5 minutos e às vezes é simples. Tem a individualidade do raciocínio. E tem também do nervosismo até na hora ali, né? E tem o seguinte, eu se fosse a banca, eu faria assim, ó, eu quero tentar mandar uma mensagem pro Paulo Marx em código. Que vocês não saibam, mas que ele saiba. Eu vou fazer um código, mas um código que ajude ele a entender. Sim.
Então, por exemplo, tinha ali uma sequência, uma pena que... Bom, mas aí é só assistir os cursos, vai ter isso nos nossos cursos, né? Uma sequência que eles fizeram, um número em cima e um embaixo, separado, um em cima e outro embaixo, em cima e outro embaixo, né? Mas a moral da história é que se fosse eu pro Paulo Marx, eu faria uma linha no meio, de fora a fora, para dizer que os de cima é uma coisa, os de baixo é outra, porque em cima era uma sequência independente e embaixo era uma sequência independente. Então, ali não está ajudando o candidato, ele está ainda jogando sal na ferida. Eu, se eu fosse pedagogo nesse sentido, eu faria de dar uma questão criativa, mas com o máximo de ajuda possível que tivesse uma lógica. E eles ali te tiram da lógica, eles te tiram para fora da estrada. Eu não acho, assim, que isso seja tão meritório. Eu criticaria nesse sentido. Eu faria uma linha, porque igual o cara vai... O que quer dizer essa linha? Essa linha quer dizer que de cima é uma coisa e embaixo é outra coisa. Que nós estamos separando. Né? Porque... É incrível, e ainda, por exemplo, tinha um de dominó que você fez naquela aula, embaixo era uma linha, e a de cima era dividida e intercalado. Então eu fiz um laranja e um amarelo, laranja e um amarelo, laranja e um amarelo, aí os alunos já corriam, o laranja vinham, que era uma sequência intercalada. Mas, claro que na prova não vai vir colorido, mas tem todas essas coisas que dificultam para o aluno. Zé, me diz uma coisa, e na tua opinião, é tua matéria, claro, né? O que será que ela mede? E o que, Não que ela... mede. Aí que tá. Ela é injusta em termos de emprego. Pois é. Tu definir um emprego por um insight, porque tu dormiu bem ou dormiu mal aquele dia, Zé, mas o Zé não... a opinião do Zé vale pouco ou quase nada. Né? Mas eu acho muito injusto, como também vou meter a seara um pouquinho, que eu sempre defendi, aquela questão do quando tem provas de psicotécnica na segunda fase, às vezes na polícia rodoviária, né? Uma vez até os psicólogos ficaram bravos comigo, mas é o contrário, eu valorizo os psicólogos pelo seguinte, eles fazem um dia um teste psicológico. Para mim, o acompanhamento psicológico tem que ser durante todo o estágio probatório. Tal é a importância do psicólogo. Mas ele não pode, num dia faz o desenho do pai e da mãe, não, tu não dá pra essa profissão. Não, porque tu desenhou teu pai aqui, olha aqui, ó, tu botou um troço no teu pai ali. Não botou o chão. Que É louco, ele botou não o chão. tem chão. Tu não dá pro... Não, eu acho que, por mais que tenha alguma técnica milagrosa de selecionar, e outra coisa, eu valorizo. O psicólogo é muito importante, acompanha durante 2 anos. Contrata, paga. Mas não um dia lá e ter livro. Eu acho que não vale. Não é. Agora tem outras coisas que mede. O Chuck passava, sei lá, não. Pá. Méritos, né? Com méritos. E conta um pouquinho da viagem. Da viagem. a Belo Horizonte, a Só, Nova antes de Minas. qualquer coisa, eu notei o seguinte, vocês estão bronzeados, né? Mas Moema não tem... Pegaram o sol lá? Não tem praia? Mas tem Sol praia lá Tá agora. legal lá. Não, Tava tava quente, quente né? lá. Tava As praias do Belo Horizonte. As praias. Não, mas eles estão Bela bronzeados. praia, né? Talvez uma fila para entrar, alguma coisa para poder... Também. mais quente, né? Tinha cortina na sala dela, porque às vezes o cara, até isso acontece, né? Dá um solaço. Não, uma vez num concurso botaram numa sala de educação Ficaram em infantil. faculdade, As colégio. cadeirinhas pequenininhas. Fiquei na faculdade, na É Federal isso, de já. Minas. Federal de Fiquei Minas. na Federal de Faminas. É. Faculdade de Faminas, lá no shopping. Mas eu assim, ó, eu vou dizer que eu não sei qual o nível, claro, não tô dizendo Dos da outros questão do candidatos. estudo, de alunos do estudo, não, eu digo assim, ó, da estrutura. Eu não sei, eu senti um pouco falta aqui da PUC, da FAPA até, porque... Mas eu acho que é porque eu tu não achei- foi na PUC lá. eu acho que sim, Por isso porque que o ele meu fala campus, da o PUC, campus que eu fiquei, Porque né, o campus da PUC porque tinha uma lá, a lancheria estrutura só. tava ótima, né? E eles têm uma rótula lá cheia de restaurantes em volta. Eu acho que ali. teve gente que Me deu sorte comentava nesse disso, sentido, sabe? porque eu não conseguia almoçar nem nada. A fila que tinha uma lancheria era de estádio de futebol. assim, Eu acho que tem muito a ver com a estrutura Não dá da tempo. própria Eu acho que universidade lá. E a prova, gente? A prova, assim, ó, eu fiz o técnico e de tarde o analista, né? De manhã Sim. eu gostei do nível do técnico, assim, eu acho que eu fui relativamente bem, né, no técnico, só que eu acho assim que eu acertei 49 questões no técnico, mas eu não acho que vai ser o
suficiente, né? Talvez para ler minha redação, porque tem o corte de 600, né? Teria que ficar nesse nível. Então, assim, mas eu gostei, eu acho que foi uma prova bem fiel, assim, né? Padrão FCC do que vem treinando, né? Eu venho fazendo questões FCC desde março, né? Eu venho treinando com esse tipo de prova. Seguiu o padrão da FCC, eu acho que seguiu o padrão, só que assim, português, não? O português do analista. Isso. Eu acho que está crescendo o nível, acho que está aumentando o nível. Todo mundo comentou isso, porque eu acho que desde pelo menos da prova do TRT2, eu não cheguei a fazer, mas eu fiz ela como simulado, né? E a primeira prova, digamos que eu achei que o nível subiu bastante. É como se eles soubessem que talvez os candidatos façam, pelo menos muita gente que eu converso, eu vejo que faz assim, ó, a lógica do resto da prova e depois o português muitas vezes, né? E é como se soubesse disso, tu vai estar cansado, vai fazer uma prova de manhã também, a maioria faz. Eles estão sabendo disso, eu acho que eles estão acompanhando uma prova pesada, eu acertei, se eu não me engano, acho que o 8 de 15, assim, foi bem complicado. Eu gostei também da prova eu fiz só técnico, né? Também gostei da prova. Aí o pessoal perguntando, e aí, foi fácil, foi difícil? Eu achei, em virtude do que nós estamos estudando, da forma como os professores vêm aplicando o ensino, eu achei ela fácil para nós. Claro, sempre fica entre uma, duas questões. Também sei que eu não atingi para a classificação, mas a pessoa que está estudando ao léu, estudando tudo, realmente aí eu considero difícil. Sim. Eu considero difícil. Uma questão que eu queria levantar, que eu acho que é um grande bicho-papão de quem estuda, que é o lado do nervosismo, né? Toda aquela questão. Por exemplo, na minha sala, tinha um cara atrás de mim que tossia de 10 em 10 minutos. Tinha um outro do lado que estava nervoso e batia com a canetinha. E tinha um outro lá atrás que de vez em quando batia na cadeira com as pernas, né? Bom, isso não me tirou. Não tirou da concentração? Não, eu continuei focado. Só que quando chegou na redação, aquela tosse, quando comecei a elaborar, ele tossia. Aí volta de novo. Aí o que eu fiz? Fiscal, no banheiro. Tá bom. Aí lá no banheiro eu fiquei quieto, elaborando. Quando eu elaborei, eu digo, voltei para a sala. Aí eu voltei com o tema elaborado. Porque senão eu sei que eu não conseguiria fazer o tema pela questão da sala. Também percebi que, pelo menos na minha sala, e a sala que a minha esposa fez também, havia uma falta de orientação dos próprios fiscais. Estavam sem a orientação, sem o nível para passar. Só para ter uma ideia, estavam passando provas, tinha gente levantando, já olhando as provas, sendo que há uma regra, né, que é só a posse. E no meu caso, entregaram o caderno, foram entregando um por um, mas não viram que tinha um nome. Foi quase o último, né? Quase um dos últimos. Aí, quando eu recebi, a primeira coisa que eu olhei é nome. Aí eu fiscal, essa não é a minha. Ela olhou, tem nome? Sim, tem nome, né? Sabe o que é, cara? A FCC tomou um susto nessa, né? Foi o recorde, né? O recorde de TRTs, 130 e tantos mil inscritos. Deu no G1, é o recorde de provas do TRT. Prova que mais teve inscritos. Aí tu imagina a FCC que provavelmente estava... Sim, foi pego de surpresa. Foi pego de surpresa. Deve ter treinado pessoas a meia boca, vamos dizer assim, para conseguir... É que eu acho que esse é um aspecto psicológico, assim, para quem também for fazer os dois aqui, né? Porque o que acontece, né? No momento que atrasa meia hora, 40 minutos a prova da manhã, significa que tu vai ter menos tempo para recuperar para da tarde, né? Sim. Se a pessoa organizou, vou tirar um sono de 1 hora, às vezes já não dá tempo, né? Porque ela vai entregar, e são provas que eu vi muita gente indo embora no fim da prova. Os últimos 20 minutos, 15 minutos, né? Não era assim, muita gente que ia embora, eu acho que talvez não tivesse realmente concorrendo. Porque esse pessoal que ia embora... O tempo para vocês foi razoável para fazer a prova? O tempo foi, mas assim, eu descobri, eu entreguei a minha do técnico, né? Faltou acho que 10 minutos e eu não tinha me dado conta porque eles não tinham falado em sala que não podia levar a prova, né? E foi a primeira vez que eu fiz FCC, né? Aí eu achei que podia levar a prova, daí que eu vi que tinha uma folhinha e tinha que passar o gabarito lá em cima, né? Lá em cima que eles iam cortar o oitavo. Já ia bem feliz. Eu ia sair com a prova assim. Já leva lá pro professor lá fora. Muita banca só entrega na última meia hora. Muita gente de outros lugares? Sim. Sim, daqui tinha muitas pessoas também. Que era incrível. Né? Fortaleza, Juazeiro, Salvador. É que Belo Horizonte fica mais no meio, né? Sim, no rosto que a gente ficou, cara, tinha gente de tudo que era canto do Brasil. Tudo que era canto do Brasil. Aqui do Rio Grande do Sul tinha muita gente, nos reconheceram na entrada, no café da manhã, depois, na saída. Muita gente. E o interessante é como a internet mudou um pouco
a questão da distância, que antes era uma distância geográfica, essas pessoas fazem parte de comunidades similares. Um era do Recife, outro de Porto Alegre, outro de Santa Catarina, e eram conhecidos do mesmo grupo. Estavam lá como se estivessem vindo do mesmo lugar, com as mesmas expectativas. Tu falava muito disso nos passados, que é a questão, hoje existe um movimento migratório de concurseiros pelo Brasil. Tem. No sentido que a pessoa vai onde for, onde tiver caminho. Tem um grupo o Robson tem um grupo do WhatsApp, que ele me incluiu no grupo, e ali tinha gente da Bahia, muito Salvador, legal. Tem gente de muitos lugares no Eu grupo. tinha Que pouca a gente tem no experiência WhatsApp, de ida, assim. Pernambuco, de Juazeiro, de Salvador, e a gente, inclusive o pessoal, a gente falou, a gente tá dando as dicas aqui no WhatsApp, né, no grupo. O pessoal que vem de fora, de hotéis, a gente passa todas as informações, né, para ficar mais fácil, os locais mais fáceis para se movimentar, dependendo de onde for o local de prova, porque a pessoa vai ter que reservar antes, né, de saber onde vai ser a prova. Então, e vice-versa, né? Eles também estão nessa questão de dizer para nós como nos estados deles está o TRT também. Venceu tanto edital, daí deve ser a prova tal tempo, né? Então, esse tipo de coisa, esse tipo de informação faz que você continue, né? Eu acho que estudando sem parar, né? Eu acho que... Isso é uma coisa legal, né? E para ver a importância disso, a lotação de hotéis nesse final de semana em Belo Horizonte foi maior do que nos Jogos da Copa. Uau. Foi maior do que nos Jogos da Copa. Porque a lotação era inacreditável. Táxi, então, táxi no domingo, a gente viu os caras se disputando a tapa mesmo, uma galera para pegar um táxi. Eu acredito que muita gente perdeu o próprio por causa disso. Isso aí, inclusive, claro, é um passado, é uma coisa que passou, mas isso a gente pode supor que na nossa prova aqui vai ter gente vindo e o pessoal daqui, que talvez seja pensando, pô, eu não fui para Belo Horizonte fazer prova, mas quando for fazer aqui em Porto Alegre, vai vir um monte de gente para cá e vai ter dificuldade de acesso aos locais de prova igual. E nós estamos passando no Brasil inteiro uma situação de crise, difícil. Então, isso incentiva. Um investimento de R$5 mil hoje, nós conversamos eu e o Andrezan sobre isso, na situação atual do Brasil, é um baita do salário. Sem falar na estabilidade, né? Mas só o fato dos 5 mil hoje, por mês, faz com que as pessoas realmente se mexam, se movimentem, né? E daí não é só aqueles concurseiros que estudam constantemente, as pessoas que vão por aventura, né? Também aumentou os aventureiros, né? A concorrência está aumentando. Aquele que tá bem forte. Praticamente nem entende um pouquinho do... Eu saí com pessoas lá depois, assim, da prova, tudo, que já estavam fazendo, às vezes, o quinto, o sexto, oitavo, o TRT, estavam viajando assim pelo Brasil, às vezes não tinham muito tempo para estudar, né, porque tinha seus trabalhos, mas aí estavam aumentando a porcentagem de acerto, entendeu? Então, e virão para cá, vão fazer aqui o TRT4, né? Tinha muita gente desse grupo que vai vir para cá? Tem muita gente, tem uma menina de Juazeiro que vai vir, tem o pessoal também de Salvador que virá, que está no grupo, tem pessoal de São Paulo, que também vai vir fazer aqui, né? Então tem bastante gente. Né? Curitiba. E o TRT de Minas atraiu também, além de tudo, a localização, a situação do Brasil, também a prova tinha um edital que facilitava muito, né? Sem informática, sem raciocínio lógico, isso... facilita muito. Coragem. Muita gente me encontrou lá e disse, graças a Deus, perdão, o que tá fazendo aí? É verdade. Mas eu acho que foi uma grande experiência, assim, sabe? Eu acho que, pra mim, foi muito importante, assim. Eu acho que também senti essa questão a rede que aumenta de concurseiros, sabe? Das pessoas que vivem pra fazer isso. Das pessoas que também, né? Incentiva. Tem muita gente no Brasil fazendo, muita gente. O professor Paulo falou da questão da estabilidade, se consegue financiamento mais fácil, né? Tem gente que tá na iniciativa privada, então o banco vai lá, vai dizer, não, pode comprar seu apartamento, seu carro, porque tá sempre aquele valor vindo, né? Sem dúvida. Isso acho que altera. E a logística deu certo, que vocês tinham programado, lembra? Ele perguntou sobre a logística no sala passado, deu tudo certo. A minha logística deu tudo certo, eu fui... que a gente fala também sobre os amigos, né? Termos amigos, né? Então, sou uma pessoa privilegiada, que nos estados eu tenho amigos. Eu fiquei na casa de um amigo que gentilmente nos levou nos locais de prova, nos pegou no aeroporto, também nos levou, então... É uma coisa muito bacana que, lógico, que a gente também procura retribuir da mesma forma. Que o Robson também, em relação ao grupo, ele estava unido lá com o grupo deles, lógico, o pessoal vindo para cá, a mesma coisa, né?
Então a gente vai se ajudando e vai confraternizando. Eu fiquei longe do grupo dele, né? Então não teve como nós nos juntarmos, né? Mas eu fiquei em outro grupo, estava perto da Faminas. Estava 10 minutos da Faminas, que era o local da minha prova. Ai, que ótimo. Coincidência, né? Vamos dizer assim, da E casa. lá dentro vocês se deslocaram como mais de táxi? Ou... Eu, assim, que é no dia a dia, assim, fora até no dia da prova. No dia da prova, assim, ó, eu fui de táxi, foi a né? logística Mas eu dei sorte, porque tinha muita gente na mesma rua que eu, logo abaixo, disputando o táxi, né? Eu dei sorte porque tinha um ônibus muito grande na frente e o pessoal não viu que eu tava subindo e eu ataquei na esquina, né? E deu sorte, assim, porque realmente eu tentei ligar pro taxista. Foi super planejado, assim, bota aquele ônibus ali. Eu tinha 2 cartões de taxista, né? Eu liguei pra eles, nada de atender, né? Não tinha como. E o pessoal disputando. Um dia antes, então. Olha, eu acho que... Um dia antes eu acho já estava com dificuldade. Teve gente lá que planejou um dia antes, os táxis não vieram. Não vieram. Não, mas eles não... Tinha ligado um dia antes. Sim, mas é uma demanda excessiva. Não tem como. Se a não ser tantos mil, imagina, não tem como. Você via alguns lugares de prova, né? A PUC você via bem. O metrô para duas. Mas em compensação o trânsito para a PUC. Tanto que quando nós estávamos voltando, que nós largamos a minha esposa, foi na UNA, no centro. Ali o trânsito estava tranquilo, mas para voltar tinha que pegar uma parte que é para a PUC. Trânsito fechado. Aí 2 carros para lá, tinha um cara perguntando, como é que eu faço para entrar na PUC? 2 horas da tarde. É que o senhor que estava dirigindo, que estava comigo, sim, que estava dirigindo, e eu ia aí, disse, não, isso aí não vai fazer. Isso não faz. Mas ele até poderia fazer, aí deram uma alternativa. Se ele fosse, né, na rua tal, quebrasse ali, largasse o carro no estacionamento ali e aí fosse a pé. Aí até conseguiria nessa meia horinha, né? Sim. Mas caso contrário, não, de carro até lá, não. Então, aconteceu, né? A pessoa tem que se programar, tem que ver mapa, né? Tem que ver tudo isso, né? Tipo, não conheço a cidade, tem que ver o mapa. Não dá para deixar para ir muito em cima. Não dá, tinha embora cedo a prova, né? Cedo, do técnico 8 da manhã, início de prova. Início de prova. Início de prova. Grau de dificuldade de técnico. Vocês dois fizeram grau de dificuldade de técnico. Comparados com provas que vocês já tinham estudado, digamos. Não é? Já tinham visto. Sim. E mais ou menos imaginando o que poderá vir para cá, para nós. O que vocês acham? Eu posso mencionar que, voltando ao que eu falei sobre o aluno que está estudando aqui com a orientação dos professores, eu vejo que realmente vai estar, vamos dizer assim, mais fácil para nós, desde que a gente continue estudando. Vai dar. Sim, eu acredito que sim, eu tenho que estudar mais, rever, nós que fizemos as provas, rever ali, poxa, eu errei por causa de uma vírgula aí, mas na hora eu não me dei conta, mas coisas que a gente estudou. Coisa que a gente viu, o professor falou. Enxergou o Marcelo na prova, não? O Marcelo e o Fabrício, né? E o Fabrício? O Fabrício, inclusive, mandar um abraço pro Fabrício e pro Marcelo. Certo. Aí o Fabrício falando numa questão que ele estava em aula brincando, eu só sei 20%. Outra porcentagem eu não sei, por causa do cálculo, né? Cara, caiu uma questão exatamente aqui. Aí, lógico, eu lembrei dele passando na sala e tal. Lógico. Então, isso ajuda bastante, nessas brincadeiras que os professores fazem. E naquela hora tu lembra da brincadeira, tu já lembra da questão. Então, eu digo que para nós, que já estamos estudando no CETEC há um bom tempo, sim, nós temos eu diria um pouco privilégio, assim, porque as questões elas realmente caem conforme eles vão nos instruindo, né? Agora, para os outros, né? Não, foi fiel. Eu acho que eu queria falar para o professor Marcelo. Eu fiz 7 redações antes de fazer essa agora, domingo, né? Eu acho que ajudou muito, assim, porque fazia anos que eu não fazia redação, né? Eu acho que organizar o tempo, sentir o tempo que tem, porque eu, quando acabei a prova de objetivo, eu perguntei o tempo para fiscal, né? Sabia que dava tempo, né? Então, assim, aí muito em função dessa organização, né? E eu não passo 7,5 com o Marcelo, mas eu acho que eu iria bem lá, porque o pessoal acha que pegar mais leve do que ele, né? Mas eu gostei, eu acho que valeu muito a pena, assim. Eu acho que o pessoal tem que se preparar para as matérias. Eu acho que uma dica assim, importante do feedback que eu tive até hoje, né? Desde domingo, para quem está estudando é o seguinte, né? Que eu acho que é importante a pessoa ver o que ela está estudando cada dia. Por exemplo, tem gente que ficou muito em cima do trabalho, processo de trabalho, foi muito bem, mas depois não foi bem, às vezes, constitucional e administrativo, porque às vezes faz 3 semanas que não estuda e tem que ter anotado numa agenda. Faz, sei lá, 5 dias, 6 que não estuda uma matéria. Não pode ficar tão distante a perder de vista e se sentir tão seguro. E aí ficar só em cima daquilo. Acho que
que tem que ter esse Uma anotado. regularidade Tem que e não ter. deixar passar muito tempo Não de cada pode matéria, deixar. né? Não Se não pode sente deixar. falta, né? Se achar senhor da matéria, eu acho que é um grande erro e não pode fazer isso. Rodrigo, tem Tem mensagem? uma mensagem aqui da Débora Hartmann Flores, nota 10, o vídeo, todo concurseiro tem um parente, amigo ou conhecido que vez e outra abre a boca para dizer, você só estuda? Programar a vida para estudar 10 horas por dia e abdicar de muitas coisas em busca de um projeto de vida é para poucos. Isso aí. Essa é a principal mensagem. Tem uma moça que me mandou um e-mail e ela me disse o seguinte, que já fez vários concursos e não conseguiu passar e está pedindo ajuda. Então é o seguinte, eu esperar que eu vi, ela assim, quiser falar no sala, fala. Então o que eu vou falar no sala é só o que eu estou falando. Sim. Eu vou ligar para ti, tá? E vou te indicar alguma coisa, tá? Um trabalho dirigido para ti próprio para poder te ajudar, certo? Eu vou começar com o Flávio, né? Organizando, muito bacana o trabalho do Flávio e a gente vai seguir, certo, gente? Zé, para finalizar, Zé, estamos chegando no final do horário. O que tu tem para dizer para essa galera aí, mais de raciocínio lógico? O que eu tenho a dizer é o seguinte, não para essa galera, porque eu dividi a galera em duas. Sim. Tem os que já vinham estudando de antes, A matemática, né? claro, ou qualquer coisa, mas no caso da Qualquer coisa. matemática. Matemática, claro. Os que vêm já de antes e os que estão estudando agora. Né? Então, quem já estava estudando de antes, praticamente já estava pronta toda a parte de matemática. Então, agora pode sim fazer bastante esses de treino. Né? Tem alguns que descarta, porque não anularam na prova, mas tem problemas, alguns falhos. A gente mostra, olha, isso aqui está falho. Não se estressem por esse problema aqui. Porque esse problema aqui só não foi anulado por detalhe. Mas qual é a lógica? Tudo bem. Então, não é para ficar nervoso. Então ele tem que fazer, e é que nem Porto Alegre. A primeira pessoa que chega em Porto Alegre a primeira vez, se ele sobe a Vigário, sai na Duque. Aí a Vigário corta com a Jerônimo. Mas se tu corta na Jerônimo, também sai na Duque. Então só conhecendo a cidade para ir entendendo. E essa matéria, no caso, quando eu disse que não é justo, eu estou me referindo a essas de treino, né? Sim. Que depende de um insight Claro. para poder passar no concurso. Quem está começando agora aí é o contrário. Aí eu acho que é melhor estudar matemática, porque o raciocínio lógico, se ele tiver, ele vai fazendo na hora. Não precisa estudar raciocínio lógico agora, a não ser em doses homeopáticas. Vai fazendo de forma lúdica. E se concentra naquilo que tem uma técnica, começo, meio e fim. Lê o enunciado, colhe os dados, ainda mais aqui no CETEC nós damos o matematiquês, que não precisa nem raciocínio, que ele pega o enunciado, transforma aquilo para a matemática e aí usa de forma mecânica, ou vai cair numa equação de primeiro grau ou num sistema. Tudo que está do ensino fundamental não precisa estar no edital, não precisa dizer sistemas no edital, aquilo ali se supõe que eu não tem que saber. A equação também, isolar uma incógnita, todos os problemas vão ter isso, a equação de primeiro grau não é citado, mas todas as questões são de primeiro grau. Então, esse aluno que não tem assim tempo, começou agora, estuda normalmente a matemática e, claro, quando ele fala assim, livros de sexta série, é porque temos também ali dentro dos que estão começando agora, aqueles que também faz tempo que não estudam, os que tinham fugido da matemática. Então, nós temos... Eu estou atualmente a aula hoje, por exemplo, a aula da manhã, no TR, aula 4, ela é um percentual grandíssimo não só de conteúdo, mas de psicológico. Eu trabalhando o lado psicológico para que eles não se assustem, porque, na verdade, o candidato... ao longo, eu cito exemplos, né? O professor ele vai destruindo a lógica do aluno. E nós, acontece, se nós recuperarmos a simplicidade, o que diz esse texto? Está dizendo isso. Então é isso que diz, não inventa. O aluno se apavora só de saber que é matemática. Então eu tenho tido experiências fantásticas só no lado psicológico. A respeito da FCC, para encerrar uma experiência, porque se o cara vai falar, tem muito agora para falar, né? Em 2008, quando a FCC fez em janeiro o TRF 4, acho que foi, e em fevereiro o MPU, ou ao contrário, teve uma prova em janeiro, outra prova em fevereiro, com o mesmíssimo edital de 2008, com 10 questões. Então, uma aluna de 10 questões acertou 2.
E me procurou e querendo... e aí um dia nós marcamos lá no Classe A do Bira, lá, né? Do professor Bira. Um meio-dia eu achei 2 horinhas, né? Um negócio, ou seja, me pagou uma aula particular, normalmente não tinha tempo, mas achamos. Quando eu fui ver, ela sabia tudo. Tal coisa, sabia. Isso não sabia, aquilo também sabia. O que estava faltando? Não sabia interpretar enunciados. Ao interpretar os enunciados, antes do horário previsto, de pode ir embora para casa. Das 10, ela acertou as 10. Porque ela sabia a matemática. De 2, ela acertou 10. Pode pegar as provas, fevereiro e janeiro de 2008, FCC. Então, esse trabalho de tu ajeitar, é que nem o técnico às vezes, né? Não precisa nada, é só ajeitar o time, posiciona. Por isso que eu mando os alunos trabalhar muito com o professor é o primeiro pedagogo. Às vezes aqui na escola, na escola também tem o pedagógico, né? Mas eu me proponho na saída, ou dependendo do turno, às vezes na entrada, a fazer um trabalho psicológico. Muitas vezes não precisa nem tanto estudo, e sim acertar ali, e muitos que também são vítimas das suas gerações. Educação, é aquela época que não podia decorar tabuada, que aí então não contando nos dedos, isso, aquilo, e aí a gente tem que ver para onde encaminhar, porque ele já é vítima do sistema de ensino lá, que cada década vinha um sistema novo, que aquele que era o bom, mas o único que sabe matemática é o nosso avô que estudou. Aquele que era o revolucionário. Aquele que é o último. Tu vê que a cada 10 anos sai um que esse que é o novo, que é o moderno. Mas em 10 anos já fica antigo. Qual é o que nunca fica antigo? Do teu avô, do teu tio-avô, que faz as contas, que teve primário. Eu lembro disso aí, cara, quando veio a teoria dos conjuntos, te lembra? Sim, claro. Pá, não era para vocês, né? Ensinavam Não. Quando inventaram isso ou não? Você não lembra disso? Não, só falando sério, você não lembra da teoria dos conjuntos? Com 20 e poucos anos eu não sei. Quando inventaram isso... Ah, teoria dos conjuntos. Foi bem no meio, Zé, para mim. Claro, Porque eu tinha... fazer quadrinho. Eu tinha estudado antes a teoria dos conjuntos, né? Claro. Não sei se chamavam de matemática pura, que era aquilo. E depois mudou tudo, agora isso aqui é matemática. A nova matemática. Teoria dos conjuntos. Cara, e aí, zera tudo. Alguma coisa de lá vai servir para cá, mas olha só como é que funciona. Que loucura, né, tia? Eu me lembro que eu estava bem nessa época também, chegou na cidade nossa, lá de Santana do Livramento, chegou um aluno de Porto Alegre e a professora mandou fazer lá o problema. Ele começou a botar quadradinho e a professora falou, o que é isso, meu? E a professora... Mas depois, realmente, é um avanço. Depois para a própria informática, depois veio também. Mas, e hoje, vamos dizer assim, a gente consegue uma síntese de tudo isso aí. Eu sintetizo o aluno aqui que veio ao CETEC, vamos dizer assim, como eu sou de todas essas gerações, né? Então eu sintetizo o que tinha de bom antes. Negócio é longe aí. Esse ano é o meu 40º ano como professor. Meu Deus. Pois é, aí tu Mas vê... faz 40 anos no ano que vem. Agora tu vê o seguinte, tu vê a experiência que esse cara tem e o que ele consegue fazer. Porque o que acontece? Numa sala de aula, está aberto o concurso, idade mínima 18 anos e não existe idade máxima, né? Certo? Tu vai lá por 60 e tal. Agora, aí tu vê um monte de gente sentada, tem 100 caras dentro da sala de aula, tem um guri na frente, tem um senhor de meia idade no meio, tem um outro aparentemente mais idoso lá, mas aqui, e tu não sabe o que passa pela cabeça de cada um deles e o que eles têm de bagagem de matemática. Fora hoje o EAD, né? Fora o EAD, exatamente, que ele não sabe o que é que está lá do outro lado, né? Mas imagina o Zé olhando, porque para nós, né? Não sei, Novos, né? Vocês, não, vocês dois da informática, tudo bem, é aquilo ali que eu só apresentar, correto? Tá? No máximo pode ser muito novo para alguém, né? No máximo pode ser muito novo para alguém. Agora, eu da legislação, poxa, é lei, gente, é algo que ele já ouviu, ele já ligou um rádio, ele já ouviu, ele já viu uma TV, ele viu uma manchete, agora ele vai ver a coisa um pouco mais detalhada, no caso concreto e tal. Agora, ali na matemática, não, né? Não, é por isso. A matemática funciona assim, ou o cara gosta, ou ele odeia. Porque, assim, não, mas ele odeia porque não tem essa preparação que ele está dizendo. Aí que tá, o pessoal já chega assim, eu não sei e não gosto. E aí tu tem que administrar isso aí. Vão pensar em dinheiro. Na hora ele sabe tudo. Matemática ele não sabe. Mas dinheiro ele sabe. Quando eu me vejo perdido, vão fazer em dinheiro. Tá, mas matemática é igual ao dinheiro? Quando ele pensa que ele não sabe, muitas vezes quando eu faço eles pensarem como dinheiro, na hora ele resolve. Porque ele sabe matemática. Ele tem medo da outra matemática.
Sim. E eu, particularmente, então, eu dou a raciocínio, a procura, né? Mas o nosso método é sem raciocínio. Porque o professor de matemática normalmente diz assim, gente, pensem comigo, acompanhem o meu raciocínio. Então ele está dando aula só para os que pensam com ele ou que acompanham o raciocínio dele. Então daí é que ele inventa. Uma boa, sai, Zé. Então como é que eu vou dar aula para um EAD, 3 mil alunos, 4 mil? Então eu não posso ter esse pré-requisito. O aluno que faz 10 anos que não estudo, 15 anos que não estudo. 40? Não. Aí, tem uns mais velhos que eu. E aí é o seguinte... Tá, ele não tem que acompanhar raciocínio nenhum, é isso? O meu método é sem raciocínio. Sem raciocínio. Tá aqui os alunos. É verdade. O meu método é sem raciocínio. Eu não interfiro para nada. Eu não faço esforço nenhum. Eu digo, lê. Não, vamos fazer um curso. Raciocínio lógico sem raciocínio. Mas é sem raciocínio. Sem raciocínio lógico. Os alunos aqui sabem o que eu estou falando. Aliás, aí outra coisa. Alunos não. Professores, já estou direcionando alunos da aula para que eles sejam atendidos por ela. E uma já marcou contigo, né? Porque o aluno que mais ensina, mais aprende. Sem dúvida. Isso aí eu Só lembro. se completa o processo quando ele ensina. Porque diz assim, ele é meu concorrente, então não vou ensinar. Duplamente castigado. Primeiro que os deuses castigam por egoísmo. E segundo que ele perde a chance de ensinar. Porque na hora que ele ensina, aí que ele vem falta e aí que ele vê que ele precisa um pouquinho mais. E ao ensinar, aí que ele aprende. Então tu tá no metrô e o cara do lado sempre te olha, né? Tu tá olhando... O senhor gostou? Bom, vou te explicar. Já aproveita. Se o cara tá lá do metrô e ele tá olhando pra mim, já dá uma aula pra ele. Dá uma aula pro cara. Claro, porque aí tu tá explicando pra alguém, tu tem que puxar. Não, volta aqui que Eu vou te tava só explicar. olhando as figurinhas, rapaz. Então, nós netos realmente falam, aí, e quem quiser que veja os aulas do CETEC Net, porque Espetáculo. ele é sem raciocínio, não Espetáculo. exige prática nem habilidade. Espetáculo. Muito bem. Não precisa Muito bem. SPC nem nada, é sem consulta SPC. Feito. Feito, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.